Iniciando mais um estudo. Boa noite, boa tarde a todos. Iniciando com a imagem, uma figura dos milagres de Jesus, que eu prometi fazer um estudo para todos. Mais ou menos 40 milagres, então nosso estudo vai ser grande. Não vamos estudar juntos. E inicio agora com essa imagem, essa figura de Jesus, né? Fazendo milagres. Amém. Então vamos continuar nesse estudo, não vamos estudar juntos. Os milagres de Jesus. Depois de ficar 2 dias em Sicar, perto onde ficava as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, chamada Samaria, ou Samaria, e onde pregou primeiro para uma mulher samaritana, Jesus partiu para a Galileia. Vendo o estudo, lembrando que quando Jesus partiu para a Galileia, lá onde ficava o Mar da Galileia, o Quinerite, que nós já estudamos, ali a gente vê que quando Jesus ele subiu, ele tinha que até passar por Samaria, e geralmente os judeus não gostavam de passar por Samaria ali, ou senão iam pessoas junto, que era um lugar tido como perigoso, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e tinha muitos problemas com eles. Lemos várias partes referentes na Sagrada Escritura sobre os problemas que havia entre os samaritanos e os judeus. Então vemos que Jesus ficou 2 dias, certo? Em Sicar, perto onde ficavam as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, chamado Samaria. O próprio Jesus também tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Jesus, ele partiu para a Galileia, porque na realidade de Nazaré, onde ele cresceu, o povo era totalmente incrédulo. Jesus começou a ensinar o povo nazareno na sinagoga, mas Jesus foi, dá para ver ali, ele foi rejeitado. Então, ele foi tratado como filho de José, o carpinteiro. Por isso o Senhor Jesus afirmou que o profeta não tem honra na sua terra. Podemos ler isso aí, aonde? Em Marcos 6, capítulo 1 ao 6. Amém? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Infelizmente, né? E não foi possível fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns pacientes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém. Vamos continuar. Aqui temos uma imagem gerada de Jesus ensinando numa sinagoga, onde muitos ficaram admirados e disseram, né, de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. E aí eles disseram, né, conforme foi lido, esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Aí que foi que Jesus disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, né? Através dessa imagem aí estou tentando trazer
para nós fixar esse estudo de Jesus na sinagoga, onde ele diz essa palavra, né? Só em sua casa o profeta não tem honra. Estou tentando trazer aqui uma animação, uma imagem de Jesus trazendo a palavra em uma sinagoga, aonde todos eles ficaram admirados com Jesus, mas tendo contar a palavra de que Jesus era, né? E Jesus disse que o profeta não tem honra na sua terra. Então Jesus não fez nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns pacientes e curá-los. Aqui eu consegui um mapa que mostra, vamos ver, aqui a Judéia, Samaria, e aqui a Galileia, para nós termos uma ideia, porque às vezes a gente fica estudando a palavra de Deus, fala em Samaria, Judéia e Galileia, e não sabe onde fica. Então dá para ver que aqui é o sul, Judéia, ao norte, a parte da Galileia. Aqui para a Galileia ficava o Mar da Galileia, né? De Quinerite. Aqui tinha o Rio Jordão, e aqui tinha um Mar Morto, para o nosso enriquecimento. Vamos continuar. Vamos ver aqui. Ver assim nesse estudo, então, que depois de acontecer tudo isso na sinagoga, Jesus não fez mais nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns pacientes e curá-los. Essa aqui é a imagem que eu consegui fazer com a IA, né, do Google, que ela está representando uma imagem de Jesus impondo as mãos e curando os enfermos, aqui ressuscitando pessoas, né, doentes. Jesus tinha poder de tudo. Nós vamos ver nos próximos estudos. E nós já tínhamos estudado antes, referente ao estudo anterior, sobre o milagre que foi transformado água em vinho em Caná, na festa de casamento que nós vimos, que até coloquei bastante imagens para abrilhantar, né, enriquecer o nosso estudo. E agora a segunda vez foi Jesus novamente para Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali, naquele lugar, um oficial do rei. E cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Vamos ver. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com Jesus. E rogou para Jesus que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Os grandes milagres de Jesus. Vamos continuar o estudo. Aqui eu consegui uma imagem que nós vemos ali, né? Que o oficial do rei foi até Jesus e pediu e rogou para Jesus, né, que curasse o seu filho, porque já estava à morte, muito doente. Eu consegui essa imagem aqui no tempo de Jesus, figurativo aí, uma criança doente e o pai lá mais adiante pedindo para Jesus curar ele. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Ele disse, e foi-se. E descendo, ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes: pois a que hora se achara melhor? Que hora fora curado, né? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre baixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele, né? E é toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia.
continuando sobre isso. Vemos aqui uma animação da criança que foi curada, que Jesus disse para ele, né? O oficial romano, vai que teu filho está curado. Então vemos que esse aí foi o segundo milagre, quando Jesus ia da Judéia para a Galileia. Então, continuando, a cura do filho de um alto oficial romano, né? Esse milagre registrado em João 4, 46 ao 54, versículo 54, né? E também o descrito no capítulo 2, ocorreram em Caná da Galileia. Algum tempo já havia passado desde que Jesus transformara a água em vinho. Ambos foram realizados em particular, sem multidão, vendo o acontecimento no contexto familiar. O de Caná foi de alegria, né, casamento, e o de Cafarnaú de tristeza, de enfermidade. O texto nos apresenta os seguintes personagens, que dá para ver, envolvidos neste milagre: Jesus, né, o pai ansioso, o filho moribundo, quase morrendo. Testemunhas, a família e os servos do oficial. Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, que era a cidade natal de Natanael, onde seus discípulos. João 21 ao 22, dá para ver. Então, Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, que era a cidade natal de Natanael, onde seus discípulos, onde é provável que tenha passado a noite. Este era um lugar já marcado por um grande milagre de Jesus, né? Quando a água foi feita em vinho, transformado. Seu primeiro sinal milagroso, João 2:11. João também nos diz que outro motivo para eles receberem Jesus com boas-vindas foi porque viram tudo o que Jesus havia feito na festa da Páscoa. Também, então, o texto menciona um oficial do rei, servidor de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e de Pérea, que transmite a ideia de figura eminente, de grande importância, figura ilustre da corte. Amém? Não era qualquer um, mas um nobre que tinha livre acesso ao rei. Alguns teólogos acreditam que esse homem fosse Cusá, cuja esposa era Joana, pelo fato de Jesus ter curado seu filho. Ambos passaram a servi-lo com bens, dando-lhe todo o apoio e infraestrutura necessário ao crescimento de seu ministério. Veja o texto de Lucas 8:3. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. A cidade de Cafarnaú foi construída de forma octogonal, dividida por uma importante estrada comercial que liga o Egito e a Síria a Damasco. Quero destacar alguns pontos sobre esse Cafarnaú. Um momentinho agora. Estou tentando passar uma forma octogonal da cidade de Cafarnaú, que nós tínhamos lido ali, que ficava no lado do famoso Lago da Galileia, região pesqueira, que ocupava os confins territoriais de Naftali e Zebulon. Então, para nosso enriquecimento, né? Então, deixa eu ver aqui, nosso estudo, continuando. Então, a cidade de Cafarnaú foi construída de forma octogonal, dividida por uma importante estrada comercial que ligava o Egito à Síria. Ok? Eu estou tentando aqui passar uma forma octogonal da região pesqueira, né? De Cafarnaú, forma octogonal. Vamos guardar isso aí para nosso aprendizado, ok? Deixa eu ver aqui, que nós podíamos botar mais para enriquecer. Aqui eu estou trazendo uma imagem do Mar da Galileia, ou alguns chamam de Lago de Genezaré, que está escrito aí,
e também é Quinerite. Então aqui em volta tem o que nós falamos, Cafarnaú, que era de forma octogonal, que nós vimos no desenho anterior. Berseba, vamos ver, Nazaré, mais adiante, Caná, ali onde teve o milagre dos... aí perto do número 4 ali, onde teve a transformação da água em vinho. E embaixo tem Naim, embaixo Gadara. Acho que mais adiante a gente vai estudar, né, sobre Gadara. Eu acho que assim, para o nosso enriquecimento, tá beleza, né? Dá para entender alguma coisa. Tá ok? Então desde o mapa de Lago da Galileia, eu acho que deu para entender onde fica. No lado de Cafarnaú. Vê que Cafarnaú fica bem na beiradinha ali do Mar da Galileia, né? Então, Cafarnaú ficava ao lado do famoso Lago da Galileia, região pesqueira, que ocupava os confins territoriais de Naftali e Zebulon, Mateus 4,13. Cafarnaú vem do hebraico, né, que nós falamos antes, né, que hebraico Kfar, que eu não sei direito, e na cidade havia coletoria de impostos, era onde Mateus trabalhava. Havia uma sinagoga construída pelo centurião, citado em Mateus 8, do 5 ao 13. Havia uma centúria, o centurião residia ali e comandava pelo menos 100 soldados romanos. Segundo estudiosos, a cidade não tinha mais do que 1000 habitantes. A ONU diz que o número ideal de policiais é de 1 para cada 250 habitantes. Jesus realizou vários milagres de cura em Cafarnaú. Já dá para ver nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Mateus 8, do 5 ao 17, do criado do centurião. Mateus 9, do 1 ao 8, de um paralítico. Mateus 9, 27 ao 31, de 2 cegos. Que durante o tempo nós iremos estudar. Ok? Fazer algumas explicações com base no João 4, no 46 e 54. Este homem, ele oficial, ele foi em busca de cura e não de salvação. Dá para ver ali no 47. O oficial estava ansioso pela cura física do filho, pois ouvira que Jesus estava na região. Sua fé baseava-se de início inteiramente no relato de terceiros. Ele morava lá embaixo. O assunto que corria era que um profeta, né, um profeta operador de maravilhas, aquele que tinha transformado água em vinho, estava novamente em Caná. Ele nunca vira Jesus, mas acreditava no relatório dos outros. Podemos observar no versículo 47. Para curar seu filho, ele não percebia a necessidade do próprio coração, a cegueira espiritual em sua vida, na vida que ele tinha, né, que ele vivia. Seu desejo era a cura do filho morimbo, que estava, né, quase morrendo. Então ele precisava de ajuda. O poder de Jesus está acima do tempo e do espaço. A fé do oficial era tão fraca que restringia o poder de Jesus à sua presença local. Por isso, sua oração era, né, a sua oração era: tempo. Senhor, vem antes que meu filho morra. O espaço que havia para Cafarnaú. A fé que exercida cresce e espalha. Amém? Então, a fé que é exercida cresce e se espalha. No versículo 53, sua fé não só amadureceu, ela foi refletida em toda a sua casa. Todos creram em Jesus e foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Irmão, né? Buscar sempre uma solução de nossas necessidades. Buscar nossa solução em Jesus. Procurar vencer os obstáculos do caminho, né, em nossa vida. É que não faltam muitos obstáculos que temos em nossas vidas. Vencer os impedimentos, né, suprir todas as barreiras e obedecer às palavras de Jesus.
O oficial, ele recebeu dele essas, que Jesus falou, vai para casa, teu filho vive. E o oficial, ele creu, e a vitória chegou ao seu lar. Jesus curou o filho deste oficial do rei, que estava gravemente doente e correndo risco de morte, como nós vemos. Revendo, né, o oficial, ao saber da presença de Jesus na Galileia, foi a Jesus para implorar que curasse seu filho. Né? Jesus, sem ir lá pessoalmente ao local, apenas declarou que o filho desse oficial estava curado. Né? E o oficial, cheio de fé, retornou para casa, onde encontrou o filho bem. Passagem bíblica, João 4, 46 e 54. Ok? Detalhe do estudo. O oficial e o filho. O oficial romano, também conhecido como centurião, era um homem de alto prestígio na sociedade romana. Sendo ele de Cafarnaum, soube que Jesus estava em Caná. E foi procurar Jesus com grande urgência, implorando que curasse seu filho. Amém? Jesus, ao ser questionado sobre a cura, disse que não iria a Cafarnaum, mas que o filho do oficial estava curado no momento. Então a fé do oficial, o oficial, ao ouvir a promessa de Jesus, acreditou que seu filho estava curado e partiu para casa. Jesus elogiou a fé do oficial, que acreditou que poderia curar seu filho, mesmo à distância. Para Deus não tem distância nenhuma. Os servos do oficial confirmaram que o seu filho, que o filho do oficial estava curado na hora em que Jesus havia dito, confirmando a cura milagrosa. E chegando à sua casa em Cafarnaum, encontrou seu filho em bom estado de saúde. Este estudo destaca a fé e a resposta à fé do oficial, a importância da palavra de Jesus e a demonstração do poder de Deus. Essa história destaca a fé e a crença no poder de Jesus para curar, mesmo sem estar fisicamente presente no local. Então, a cura do filho do oficial romano, observação, né? O nome do oficial que procurou Jesus, será que era Jairo? Já ouviram falar, né? Sobre Jairo. Não, não era Jairo. O oficial romano de Cafarnaum não era Jairo. Jairo, ele era um chefe da sinagoga, não um oficial romano. A história do oficial romano e seu filho enfermo em Cafarnaum é uma história diferente dessa aí, na Bíblia. Jairo, nós outra hora vamos ler, estudar, é o chefe da sinagoga e procura Jesus para que Jesus cure sua filha, enquanto o oficial romano, ele busca Jesus para que ele cure seu filho, que está doente em Cafarnaum. Então, nesse estudo que tivemos hoje sobre a cura do filho do oficial, que foi dos milagres, e teremos outro estudo futuramente. Eu vou dar uma olhada, que nós vimos ali que tem uns 40 milagres mais ou menos, na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, e eu vou procurar estudar, para nós estudarmos junto, para mim aprendemos junto, ok? Então, eu peço que Deus abençoe a todos. O próximo estudo será, vamos ver, a expulsão de um espírito maligno de um homem e a cura da sogra de Pedro. Acho que está ok, né? Para o próximo estudo. Se for ok, então dê o joinha para nós, próximo estudo. Obrigado para todos e Deus abençoe.